Olá, aluno! Olá, aluna! Sou a professora Estela e vamos a mais um resumo do que hoje aprendemos na nossa aula ao vivo, tá? Nós aprendemos hoje, vimos um pouquinho sobre a estrutura das palavras e o processo de formação da palavra. Então, vamos relembrar aqui o assunto, né, pessoal? Vimos que as palavras são formadas por morfemas, que são unidades significativas, tá? Que contêm significados. Esses morfemas são o radical e os afixos, tá, pessoal? Afixo compreende o prefixo ou o sufixo, ok? Então vamos lá, eu tenho aí o exemplo da palavra desfavorecer. Então você vai observar que eu tenho uma palavra e tem três cores aí nessa palavra. Eu tenho a minha primeira palavra em azul, eu tenho favor, né, em preto e tenho esse em roxo, lilás, né? Então, o des vai ser o meu prefixo, o favor é o meu radical e esse é o sufixo. A gente viu o quê? Que radical é aquela parte da palavra que não muda, né? Por exemplo, na palavra livro e na palavra livraria, na palavra livreto, se você escrever no seu caderno, você vai ver, vai chegar à conclusão de que o L, I, V e o R, eles não mudam. Em todas as três palavras, ou quantas mais palavras você conseguir formar, né? A partir de livro, você vai ver que essas quatro palavras, essas quatro letras que eu falei para você, ela não muda. Ou seja, isso é o meu radical da palavra, ok? E o que é o prefixo? O prefixo é aquela parte que eu coloco antes do meu radical. No caso aqui, des. O des é o meu prefixo. E o sufixo é o que eu coloco, acrescento atrás do meu radical, logo após o radical, depois do meu radical, certo? Ou seja, aqui nesse exemplo é o ec. A palavra ec é o meu sufixo, ok, pessoal? Quanto à sua formação, elas podem ser primitivas, que não se formam a partir de outras, elas são as primeiras, né? Elas dão origem a outras palavras. Eu tenho as palavras derivadas, que elas se originam a partir de uma já existente, né? Por exemplo, aí eu tenho na primitiva flor, na minha palavra derivada eu tenho florescer, ou seja, eu acrescentei esse sufixo aí atrás de flor e agora, a partir de agora a palavra florescer é uma palavra derivada. E eu tenho as palavras compostas, que são formadas pela união de duas ou mais palavras ou radicais, né? Temos aí floricultura, girassol, ok? Então, pessoal, nós vimos também que as palavras são formadas por dois processos, composição e derivação, tá? Vamos ver aqui o nosso primeiro processo de formação das palavras, que é a derivação, que é o processo de formar uma palavra a partir de outra que já existe, ou seja, a palavra derivada, tá, pessoal? Só que agora a gente vai ver o que? Por qual tipo de derivação essa palavra é formada. Então, existem 6 tipos de derivação: a prefixação, a sufixação, a prefixação e sufixação, a parassíntese ou a parasintética, tá? Derivação parasintética, a derivação imprópria ou a derivação regressiva. Nós só vamos estudar a derivação prefixal e sufixal, ok, pessoal? Então, vamos lá. A derivação prefixal ou a prefixação se dá pelo acréscimo de um prefixo. Exemplo, renascer. Essa partezinha que você está vendo negritada é o meu prefixo. Desligar, infeliz, ilegal, ok? E eu tenho a derivação sufixal ou a sufixação, que se dá pelo acréscimo de um sufixo. Exemplo, florista, jogador, atualmente, motorista. Ok, pessoal? Você novamente está vendo aí a parte do sufixo em negrito, tá? Da palavra, para você identificar esse sufixo aí. Tem uma tabela aí que você acompanha,
Ótimo, né? E agora a gente vai ver o outro processo de formação das palavras, que é a composição, pessoal. O que é a composição? É o processo pelo qual são formadas palavras, no caso, as compostas, tá? Por meio da união de duas ou mais palavras ou radicais. Ou seja, teoricamente seria o meu substantivo composto. Ou seja, só que agora você está conhecendo como que esses substantivos compostos são formados e o processo que elas sofrem, tá bom? Então, tem aí dois tipos de composição. A primeira é a justaposição, tá? Que é a união de duas ou mais palavras ou radicais sem alterar a sua estrutura. Isso quer dizer que eu vou juntar essas duas palavras uma na outra, vou simplesmente colar elas bonitinhas ali e pronto, ela já está prontinha para ser dita, tá? O que não acontece com o nosso segundo processo, tá bom? De composição por aglutinação, que é aquele que eu vou unir duas ou mais palavras e elas vão sofrer uma alteração, tá? Na sua estrutura. Temos aí alguns exemplos, que é a palavra água ardente, tá? A gente fala aguardente, mas você vê aí, entre parênteses, que eu tenho duas palavras, água mais ardente, ou seja, eu perdi um A. Eu tenho a palavra embora. A palavra embora são formadas por três palavras, em boa hora. E você viu aí que eu também perdi. Coloca isso no papel e você dá uma olhada aí quais são as palavras que eu perdi aí, tá? Eu tenho boquiaberta e tenho a palavra planalto. Veja também que tanto na palavra boquiaberta quanto planalto, eu perdi algumas letras, né, no planalto e acrescentei outras letras no boquiaberta, tá bom, pessoal? A gente viu algumas regras de hifenização, tá bom? Que quando o meu prefixo começar com H ou com a mesma letra que terminar o meu prefixo, tá bom? Eu vou colocar o hífen, ou seja, eu tenho aí a palavra hiperrealista. Você viu que o hiper termina com R e o realista começa também com R. E vou colocar hífen. Micro-ondas, O, né? O final do prefixo, O inicial da minha palavra. Ou seja, hífen aí. E super-homem, tá? Começou com H, tá bom, pessoal? Aqui eu já não tenho a questão do prefixo, eu tenho a questão do H da minha palavra. Então, hífen aí nessa palavra. Número 2. Quando a palavra que vem depois do prefixo começar com R ou com S, eu vou dobrar esse R e esse S. Tá bom, pessoal? Autorretrato com dois R's, mini saia com dois S's, semi-reta com dois S's, ultrassonografia com dois S's, ok? E quando eu tiver palavras que não estão em nenhuma dessas regras acima, nem na regra 1, nem na regra 2, eu só vou juntar as duas e tá prontinha para ser dita. Infraestrutura, autoescola, interurbano, contraindicação. Nós vimos também o que? O artigo, tá? Que é a nossa segunda classe gramatical, que é uma palavra variável em gênero e número, ok? E ela vem antes do substantivo. Ela vai determinar esse substantivo ou indeterminar o meu substantivo. Então, vamos lá. Eu tenho os artigos determinados ou definidos, né? Que é o, a, os, as. E eu tenho o meu artigo indefinido ou indeterminado, que é uma, uns, umas. Ok, pessoal? A gente viu também que quando eu falo menino saiu na rua, eu não sei quem é esse menino. Então, toda vez que você vê essa questão de indeterminado, você se lembra o quê? Que é qualquer alguém, você não sabe quem é, ok? E toda vez que eu tenho aqui o determinado, o, a, os, as, o menino saiu na rua. Eu sei quem é esse menino, eu só não falei o nome dele, né? Eu citei até esse exemplo na aula. O lápis dele caiu no chão. Ou seja, eu não falei quem é ele, qual é o nome dele, mas eu sei que o lápis é dele, ou seja, eu sei de quem é esse objeto,
tá? Então, eu estou determinando. Agora, se eu falo, tem um lápis no chão, eu estou indeterminando esse objeto. Ou seja, eu não sei de quem é o lápis. Ok, pessoal? Nós vimos aí que o substantivo, ele obrigatoriamente vai concordar com o substantivo em gênero e número, ok? Então, se eu tenho uma palavra no masculino e no plural, então o meu artigo, ele terá que ser masculino e plural. Temos aí o exemplo, o computador, no singular, artigo e substantivo, e temos os computadores, né? Artigo masculino no plural e meu substantivo também no masculino e no plural. Vimos também que quando eu coloco o artigo antes de um nome próprio, significa que eu tenho familiaridade, eu conheço essa pessoa. A Maria chegou cedo, eu sei quem é a Maria. Porque se eu não soubesse quem era a Maria, eu não falaria a Maria, eu falaria Maria chegou cedo. Qual Maria? Existem muitas Marias no mundo, certo? Tá? Então, olha só, pessoal, a gente trabalhou isso essa semana, ok? Espero que vocês tenham compreendido tudo certinho, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho e tchau, tchau!